Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje um tema bem legal que me perguntam bastante no Instagram: qual jet ski para iniciante, né? Vamos falar sobre isso então, roda a vinheta aí, editor. Bom pessoal, eu recebo muita pergunta, né? A mesma pergunta, mas muitas vezes: qual jet ski para iniciante? O que eu devo comprar se eu tenho X para gastar? Devo comprar um jet supercharger ou devo comprar um jet aspirado, né? Qual o tamanho da plataforma eu devo comprar? São inúmeras possibilidades, mas o caminho para iniciante que eu, João, recomendo é um só. Então vamos falar sobre isso hoje, porque é uma questão um pouco interessante que muita gente quer saber. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, que é muito poderoso, pois ele fala para o YouTube que esse vídeo é bom e muita gente quer saber sobre esse tema desse vídeo. E também se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos e ative o sininho para toda vez que tiver vídeo você ficar sabendo que saiu mais um vídeo no ar para vocês. Bom pessoal, pergunta, vai. Normalmente essa pergunta ela vem de várias formas, mas é sempre o mesmo objetivo, né? Só que tem duas coisas que eu visualizo. Primeiro, ou o cara, ou a mulher, ou a pessoa é iniciante, né? E nunca comprou um jet, nunca teve um jet. Então é o seu primeiro jet total. Ou a pessoa já teve jet antigamente, 10, 15 anos atrás, e hoje as máquinas são totalmente diferentes, né? Tem daquele lado também que eu vou mostrar para vocês. E ele quer voltar a andar, né? O que eu diria? Eu vou começar pelo principal, que às vezes é uma recomendação que você quer fazer para o seu parente, para o seu amigo, né? Que nunca teve, você gosta muito e você quer que ele o acompanhe. Então eu vou começar por isso. Antes de mais nada, esse é o nosso bonezinho. Novidade aí, quem quiser, só dá um toque pra gente, manda mensagem lá no Insta que a gente manda o telefone, o WhatsApp, o endereço eletrônico, tudo para vocês comprarem. Tem a camiseta também, que hoje tá frio, mas tô vestido com a camiseta aqui, tô uniformizado. Falando sobre jet ski para iniciante, esse daqui, por exemplo, aqui tem a parte dos Sea-Doos, pela maioria, e ali dos Yamahas. Então fiquem tranquilos que eu falarei das duas marcas para vocês, tá bom? Kawasaki, infelizmente nós temos muito pouco e ela não está no Brasil, e como concessionária, né? E não tem tanto, e aqui nós não temos também. Então, começando por esse daqui, nós temos o GTI 90, que é um casco muito leve, né? A parte de cima de fibra, a parte de baixo de Politec, tá? Nossa, João, mas o casco é de plástico? Não é bem assim, é diferente. É um casco que ele é absolutamente reparável também, só que de uma forma diferente de fibra. E ele tem, o apelo dele aqui é que ele risca menos, né? Então se você para na praia ou para subir nas carretinhas, enfim, e ele é mais leve. Esse daqui é o GTI ano 2018 e aqui nós temos o 2020. Tá? Então esse é o facelift, digamos assim, que mudou da água para o vinho, não tem nada igual. É um jet 170 HP, também pode ser considerado para iniciante, tá? O que eu recomendo? Divide-se em dois motores, aspirado e supercharger. Eu não recomendo que um iniciante compre um jet supercharger, tá? Esse aqui, por exemplo, 300 cavalos, RX-PX. Esse daqui, o GTX também, 300 cavalos, com a plataforma maior. Por quê? Eu sou da teoria que eu acho que a gente tem que subir a escada degrau a degrau. Então não adianta nada você ter uma máquina dessa aqui, aí você vai, procura o João e faz o treinamento, aí depois você não tem mais o que ter. Você vai ter que fuçar num jet desse, entre aspas, reprogramar, trocar as peças, e aí do nada você vai estar andando 80 milhas. Cai, acabou. O jet ski é horrível, o jet ski não dá, porque é um brinquedo que mata. Então assim, primeiro aprender a lidar com isso, né? Conhecer um casco de plataforma menor com motor aspirado, para depois ir para o motor supercharger. Então eu dei dois exemplos para vocês aqui, tá? Aqui a gente tem um jet mais antigo, mas com motor 4 tempos,
É um jet de ano 2006, tá? Com um motor de 155 cavalos, 1.500 cilindradas. É o mesmo motor, não daquele, mas dos GTIs novos, tá? Esse é um 170 que é aspirado. Esse daqui, pessoal, é um jet considerado, na verdade, a maior venda deste fabricante para o público é o público de entrada que compra esse jet aqui, tá? Ele é um jet, esse de 3 lugares, no caso Spark não é o Trix de manobra, mas ele tem 90 HPs e essa plataforma estendida. Vai sair um jet teste deles para vocês. Então, ó, pra vocês entenderem, ele é básico, ele é inteiro de Politec, né? E é um jet com motor aspirado. Então, para você aprender é muito bom. Só que é um jet absolutamente recreacional. Não quer dizer que você vai para longe com ele, né? Você não vai conseguir. Você vai conseguir sim. É um jet que faz em torno de 9 litros hora. Tem 30 litros o tanque, então você vai fazer em torno de 3 horas de autonomia. Tem já esse daqui, por exemplo, 130. Às vezes você, com 60 litros de tanque, às vezes dá isso ou um pouco mais. Então assim, só que ele gasta quase que o dobro desse daqui. Só que esse jet eu aconselho se você não for andar longas distâncias, porque a categoria dele é recreação leve, tá? Ah, mas eu ando na represa. Beleza, quero fazer uns cavalos de pau. Esse aqui é um jet bom. Aí tem o GTI 130 no 2020 com o casco de baixo, parte de baixo Politec e em cima fibra também. Outro jet para iniciante, tá? Então assim, por geral, eu sempre aconselho que seja um jet de motor aspirado. Falando da Yamaha, para vocês entenderem, a gente tem um jet de entrada muito famoso, 4 cilindros com 110 HPs, que tem 1.100 cilindradas. É esse aqui, no caso, que é o VX Cruiser, né? Esse jet, ele é do ano de 2010. E como vocês podem ver aqui, ó, bonitão, 3 lugares, uma plataforma razoavelmente grande, né? E um motor de 110 cavalos. Então, para você começar, você não vai sentir aquela pancada, né? É um jet que tem uma plataforma melhor, você vai ter que conquistar um equilíbrio maior para que você consiga andar mais caso tenha garupas, né? Muitos treinamentos eu já fiz com um jet desse, justamente para mostrar que ele é mais vulnerável, muito mais vulnerável, mesmo se tiver, mais ainda com garupa, do que uma plataforma maior, né? VX FX. Então esse jet, ele é bem maior e bem mais largo do que esse jet aqui. Conseguem ver a diferença? Então essa seria a diferença, tá? Aqui é um motor aspirado. É um motor, a Yamaha faz motor 1.812 cilindradas aspirado e o Supercharger, que está nesse daqui. Não aconselharia como para iniciante para Supercharger. E sim, se for aspirado, nesse caso, sim. Esse é bem mais caro que esse. Tudo vai depender do quanto que você quer gastar nesse momento. Um outro jet aspirado que é do casco do VX, porém com motor 1.800 cilindradas, que é o do FX. É esse modelo aqui. Que ele é o VX, no caso R. Então, tem inúmeras possibilidades para você começar. Desde que, na minha teoria, você comece sempre com os modelos de entrada e com plataforma menor. Ah, mas eu quero começar com esse daqui, com o FX, porque eu tenho budget, eu tenho dinheiro para isso, tudo bem? Beleza, se for um motor aspirado, melhor ainda. Você não vai ter tanta pancada e você vai cair num jet que é bem maior de plataforma. E lá eu dei a dica para vocês, então se vocês quiserem também, desde que não seja Supercharger para começar, porque fiquem tranquilos que vocês chegarão lá, tá? Essa é a dica principal, tem muito mais coisas que daria para falar e o principal é esse, tá? Agora, João, você não respondeu sobre, muitos anos que eu não tenho jet e eu queria comprar. O que eu mais aconselharia para você, se for o seu caso, volte também no aspirado, só que você já pode voltar no aspirado
A não ser que você já tinha muita manha do jet, né? Mas você começa, pega um superchargerzinho de leve, não um 300 cavalos, um 230, por exemplo. Aqui, ó, a gente tem um aqui, pra vocês verem. Esse modelo já seria muito bom, que ele é o intermédio do aspirado que geraria dessa marca o 170 ou o Supercharger 300. 230 tá meio a meio aí nisso, de gasto, de tudo. Essas são as dicas. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!